Ok, irmãos, estão dando início à nossa escola bíblica dominical. Já convido vocês a abrir aí Efésios capítulo 1. Nós vamos expor a nossa ideia sobre o tema dentro do texto de Efésios 1, do versículo 3 ao 14. Então, você deixa aberto aí, nós vamos, durante a aula, então, expondo aí algumas ideias aí. A nossa lição de hoje, a lição de número 5 da revista a qual estamos seguindo, ela fala de uma eleição sem candidatos. Tá? É uma eleição sem candidatos. E para nós, a ideia de eleição sem candidatos é estranha, né? Porque, por exemplo, nós vamos chegar aí em 2022, teremos eleições. Então já fica aí a pergunta para nós: quem é que vai se candidatar? Lula, Bolsonaro, vai ter uma terceira via, Dória, Moro, né? Quem é que vai se candidatar? Quem vai ser o próximo candidato a governador de São Paulo? Vai ser o Dória, vai se recandidatar? Vai ter um outro candidato? Então a gente já trabalha com uma ideia de que toda eleição tem candidatos. E a gente já formula essa ideia antes para saber em quem nós vamos, então, votar para que essa pessoa seja eleita. Na ideia aqui que nós vamos trazer, a ideia da eleição de Deus, ela não tem candidatos, porque a predestinação, como a Bíblia apresenta, é diferente dessa ideia de eleição que nós estamos, ou que nós temos. E interessante, até o autor da revista, ele coloca um exemplo muito curioso, só para a gente entender. Ele narra aqui uma historinha, né? Uma história com E, dizendo assim: quando vamos reservar uma passagem de voo, quando você vai para algum lugar, seja de avião ou de ônibus, né, você vai comprar uma passagem, o atendente pergunta: qual é o destino? Toda vez que você vai viajar, o atendente chega lá no guichê, você vai, quero uma passagem. Aí ele, para onde? Seria, qual o destino? A razão da pergunta é óbvia, porque ninguém toma providências para uma viagem sem primeiro saber para onde vai. Você não vai na rodoviária, a pessoa pergunta lá, ou então no aeroporto, fala assim: me dá uma passagem, a pessoa, para onde? Sei lá, para qualquer lugar aí, né? Não, você já sabe para onde você vai. Você já tem formulado, né, a ideia de onde você vai. Você já concluiu, você já sabe o destino que você vai. Então, as viagens são sempre o quê? Predestinadas. Toda viagem, ela é predestinada. Isso, resumidamente, o quê? Já tem um destino determinado por qualquer que seja o motivo. Por exemplo, os irmãos aqui que têm lá parentes em Minas. Eu vou para Minas por quê? Porque eu quero visitar os meus parentes. Ou eu vou para o Rio Grande do Sul por quê? Porque eu quero conhecer lá a Serra Gaúcha. Eu vou para o Nordeste por quê? Por que eu quero uma passagem para o Nordeste? Porque eu quero conhecer as belas praias do Nordeste. Né? Quero comer lá as comidas nordestinas. Então, já existe uma predestinação da viagem, já tem um destino predestinado e já tem os motivos para você viajar. Nós, seres humanos, temos apenas duas destinações possíveis. É isso que a Bíblia apresenta dentro da eleição. Só temos duas destinações possíveis. Não existe outros destinos a não ser esse: vida ou morte. Tá? Então, após a morte física, nós temos ou a vida eterna ou a morte eterna. E é para esses caminhos que o ser humano é predestinado, ou para a vida ou para a morte. E é certo, irmãos, que para a viagem de ida ou a destinação final, após a nossa morte, as coisas não são tão simples como na agência de voo ou de turismo. Né? Há infinitamente muito mais coisa em jogo, né? E muito mais danosa caso o destino seja um destino não conscientizado por aquele que assim está indo para lá. E o que a Bíblia diz a respeito disso é o que nós vamos ver aqui em Efésios capítulo 1, dos versículos 13 ao 4. E para isso, meus irmãos, eu convido vocês a enxergarem, não ler, né? Enxergarem na Bíblia. E é sempre interessante nós, como reformados, como presbiterianos, entendermos o que significa eleição, predestinação. Por quê? Os outros ramos da fé cristã, eles acham,
né, entendem, primeiro, algumas coisas erradas sobre o termo, e então eles nos acusam daquilo que nós não fazemos e não cremos. Exemplo, a dupla predestinação, que Deus predestinou pessoas para o inferno e que predestinou pessoas para o céu. Nós não defendemos isso, e eu vou esclarecer isso. Uma outra coisa de que nós somos acusados, de que tudo na nossa vida Deus predestinou. Por exemplo, Deus predestinou a roupa que você vinha para o culto hoje. Deus predestinou com quem você ia casar. Deus predestinou o nome do seu filho. Deus predestinou o carro que você ia comprar e o trabalho que você ia trabalhar, ou que você ia ter os seus recursos. Nós não cremos nisso. Nós cremos que a predestinação, ela se refere à salvação. Salvação. As outras coisas nós entendemos como pré-ordenações de Deus. Deus pré-ordenou muitas outras coisas, tá? E também nós temos aí a livre agência de escolher com que roupa eu quero ir para o culto, de escolher o nome da minha filha, de escolher com quem eu vou casar, de escolher qual carro, a cor, o motor ou o valor do carro que eu quero comprar. E escolher se eu quero sair de casa ou não. São escolhas minhas. Eu sou um ser livre nesse sentido para escolher essas coisas temporais. A predestinação que a Bíblia ensina é a predestinação de salvação. Deus predestinou pessoas para a salvação. Por isso, é importante nós, como presbiterianos, entender que a eleição, primeiro, ela é uma escolha sem mérito. Sabia disso? Não há mérito na escolha. Diferentemente dos nossos irmãos arminianos, né, que são estudiosos, são crentes, mas eles pecam nisso. Por quê? Para eles, a salvação tem mérito. E o mérito é o quê? É eu aceitar a Cristo, é eu correr até a igreja, é eu fazer alguma coisa para ser salvo. Nós não acreditamos nisso. Não é? É uma escolha sem mérito. Para isso, eu convido você a abrir lá em Deuteronômio, capítulo 7. Se o Gustavo puder jogar aqui na tela para nós, Gustavo. Deuteronômio, capítulo 7. A Deuteronômio é o quinto livro da lei, né? O quinto livro aí no começo, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, o quinto livro da lei de Moisés. Capítulo 7 diz assim: quando o Senhor seu Deus os levar, deixa eu ver até o versículo que vai, tá? Quando o Senhor seu Deus o levar para a terra que vocês vão possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os girgazeus e os amorreus, os cananeus e os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações das mais numerosas e mais poderosas do que vocês, e quando o Senhor seu Deus as tiver entregue nas mãos de vocês para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas dele para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim a ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa ele os destruiria. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar as colunas sagradas, cortar os postes das deusas, da deusa Sera e queimar as suas imagens de esculturas, porque vocês são povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu para que, de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. E aí, encerrando aqui, o Senhor os amou e os escolheu. Olha aí, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, mas porque vocês eram o menor de todos os povos. Então, notem, Israel não foi escolhido por ser um povo de qualidade bélica, por ser um povo que tinha que era uma grande potência, por ser um povo numeroso. Não, Deus escolheu aquele povo por causa do seu amor, e aquele povo era um povo pequeno, um povo sem poder de guerra, um povo sem poder, sem ter um exército potente como os outros. E todas as guerras de Israel eram vencidas pelo poder de Deus. Por isso, Davi sabiamente diz que os exércitos de Israel que o exército de Israel não estava a força nele, mas a força estava no exército de Deus. E quando os inimigos afrontavam, eles não afrontavam o Israel, mas afrontavam Deus. Davi tinha essa concepção. Então, a escolha é sem mérito. Se você olhar para nós, olhando para você, na verdade, fala assim, por que Deus te escolheu? Qual o mérito de Deus escolher você? Você vai achar mais defeito em você do que qualidade. É possível, eu tenho certeza disso,
porque eu olho para mim também e não vejo um motivo para Deus me escolher. Eu acho vários motivos para Deus não me escolher, vários. Nosso temperamento ruim, nosso coração maligno, a nossa idolatria, né? Nosso desejo de querer as coisas para nós conforme nós queremos, o nosso egoísmo, a nossa egolatria, o nosso consumismo, materialismo, tudo. Você vai achar um monte de coisas e fala assim, Senhor, porque tu me escolheu? Não tem motivo nenhum para o Senhor me escolher. A escolha de Deus se baseia no seu amor. Quem ama, ama não por méritos do outro, mas porque ama assim como o outro é. E Deus nos amou como nós somos. E é o amor de Deus quem nos transforma. É o amor de Deus quem vai nos moldando segundo aquilo que Deus quer que as suas criaturas sejam. Então, a escolha de Deus é sem mérito algum. Jeremias 1, do 1 ao 10, você sabe esse texto de cor? Deus escolhe-nos desde o ventre. Lembra Jeremias lá? Eu te escolhi no ventre. Então, Deus nos escolhe no ventre da nossa mãe, antes mesmo de nós, até mesmo antes mesmo de nós nascermos, a Bíblia vai dizer. Mas lá no ventre da mulher, Deus escolheu, então, quem ele quis. Deus, a escolha foi por mérito. Como que um feto dentro da barriga da mãe pode ser escolhido por Deus, pode ser eleito por Deus sem ainda ter nascido? Romanos 9 vai dizer isso, né? Que Deus escolheu a Esaú, antes mesmo das crianças nascerem, Deus escolheu Esaú. Jacó, né? Esaú foi rejeitado. Romanos 9, que é o que o texto que diz, né? Antes deles fazerem o bem ou o mal. Quer dizer, antes das crianças nascerem e produzirem bem ou mal, Deus escolheu Jacó. E Jacó tinha méritos? Não tinha méritos. Não tinha mérito nenhum, né? Então, a escolha de Deus é sem mérito, ela é antes de nós nascermos, e é algo maravilhoso, que o salmista expressa isso no Salmo 139, quão maravilhoso é a escolha de Deus. É algo fantástico que nos comove e até nos constrange o amor de Deus. Não há nada melhor do que isso, do que essa escolha, não há nada de bom, né, em nós, não há nada em nós que possamos olhar e dizer assim, foi por isso que Deus me escolheu. Não, não há nada de bom. E Deus, então, faz a sua maneira, né, os seus meios de eleger. E uma outra questão que os arminianos e que os não reformados colocam sobre nós é que nós cremos na predestinação, ou seja, Deus predestinou sem méritos, segundo a sua escolha, porém eles acreditam na presciência, que Deus preveu. Por exemplo, Deus olhou para o Carlinhos aqui e falou assim, lá na frente o Carlinhos vai responder ao evangelho, então eu vou escolher ele. Isso chama-se previsão. Deus preveu que ele iria responder ao evangelho, então elegeu ele aqui. Tá? Também chamado de presciência. Então, as diversas tradições do cristianismo, e nas suas várias denominações, elas proclamam que o destino final está nas mãos de Deus. Isso é fato. Todas as igrejas acreditam, sim, que o destino final está nas mãos de Deus. Contudo, existem aí as diferenças entre nós, os reformados, os arminianos, os liberais e as outras ramificações que são históricas, irmãos. Não começou agora no nosso século, isso é histórico, tá? Na história da igreja, então, há divergências gravíssimas sobre, ou distintas, melhor dizendo, sobre a maneira de ver, prever ou predestinar. E essa diferenciação de como essa predestinação ocorre. Isso já tem o velho debate entre, por exemplo, Agostinho e Pelágio. Agostinho de Hipona, ele divergia totalmente de Pelágio. Pelágio acreditava, então, na possibilidade do homem, por exemplo, perder a salvação, do homem ir até Deus, do homem fazer alguma coisa, do homem conseguir a salvação pelos seus próprios méritos, né? E Agostinho não entendia assim. Agostinho já entendia que a salvação do ser humano dependia exclusivamente de Deus. E isso, então, foi debatido durante todo esse tempo por essas duas vertentes. Esse debate ou essa diferença, ela ganha muito espaço na igreja
como doutrina, como uma doutrina ensinada por vários líderes, dentre eles Gregório o Grande, Cassiano, já no século III, o Gregório, no caso, no século V, e vai se estendendo até chegar em João Calvino, lá, pós-reforma, ou pós-Lutero, melhor dizendo, no período da reforma. Para esses homens, os grandes nomes da igreja, Agostinho, os pais da igreja, depois Agostinho, Lutero e Calvino e os reformadores, a predestinação ela é muito mais do que... Muito mais, não, perdão. A predestinação não é a presciência, não é prevenil. Tá? Não é que Deus anteviu, que Deus anteviu isso, foi lá no futuro e viu e voltou e predestinou. Não. Estes homens que divergiam dos reformadores e divergiam dos grandes nomes da igreja, tá? Eles então entendiam, tá, que Deus anteviu desde a eternidade, tá, aqueles que iriam crer em Jesus e os destinou a receber a sua assistência, graça salvadora. Então, deixa eu reformular aqui. Tanto Agostinho, quanto os pais da igreja, quanto Lutero, quanto os Calvino e os reformadores, eles acreditavam, então, que Deus anteviu, tá? Anteviu aqueles que iam crer em Jesus. Tá? Então, Deus predestinou eles, separou eles para a salvação. Tá? Deu para entender? Ou fui confuso? Então, vou formular de novo, porque precisa ficar gravado. Tá? Existem alguns ramos do cristianismo que creem que Deus anteviu. Deus foi lá, viu que aquelas pessoas iam crer em Jesus e então destinou essas pessoas. Nós cremos que Deus, sem mérito nenhum nosso, nos predestinou para a salvação baseado no seu único exclusivo amor. Por amor, Deus nos elegeu. O homem, então, é condenado ao pecado por causa da sua transgressão contra Deus, e então, desse homem caído, Deus elege-nos a salvação, nos predestina, sem mérito algum e sem esse negócio de ir lá no futuro e ver quem ia responder, quem ia crer em Jesus. Tá? Então, diferente de muitos dos pais da igreja e muitos teólogos do período da igreja, que criam na presciência, que criam que Deus, então, anteviu, tá? Ou foi no futuro e viu quem ia responder, a predestinação reformada, ela crê que Deus escolhe por seu próprio mérito. O mérito não está em nós, está em Jesus. Depois a gente vai ver isso. Tá? Então, a predestinação dos pecadores, ela não pode ser presciência, porque vai muito mais do que isso. Tá? Predestinar é muito mais do que prever. Muito mais do que prever. E aí que gera a grande confusão entre prever e predestinar. Prever, a gente tem muitas pessoas que preveem o futuro. Né? Elas estão por aí, espalhadas por aí, dentro das igrejas evangélicas, os profetas, né, dessa geração, prevendo o que vai acontecer com você amanhã, as ciganas lendo as cartas por aí, prevendo o seu futuro, o tarô, né, os signos, e por aí vai. Tudo isso são previsões, tá? Previsões de um futuro. Porém, quando se fala nossa salvação, predestinação é muito mais do que prever. E nós não podemos negar, então, que Deus conhece de antemão todas as coisas. Também não negamos isso. Nós, embora não andamos de mãos dadas com o pelagianismo, com a tese desses pais da igreja que acreditavam que Deus anteviu no futuro quem ia ser salvo ou não, nós não negamos que Deus conhece todas as coisas de antemão. Por exemplo, o que vai acontecer daqui a pouco, Deus já sabe, porque está escrito que antes que uma palavra saia da nossa boca, Deus já sabe. Então, nós conhecemos. A questão é se a predestinação é fundamentada no mero conhecimento antecipado de Deus, tá? Ou de outra maneira. Então, como que é fundamentada a predestinação? Ela é fundamentada no mero conhecimento que Deus tem do futuro? Nós precisamos pensar nisso. Será que a predestinação ela é porque Deus então conhece o futuro e sabe quem é que vai ser salvo, e aí Deus então começa a escrever o nome dessas pessoas no livro da vida e começa então chamá-las ao evangelho baseado no seu conhecimento futuro, ou ele elege essas pessoas
antes que tudo aconteça. A grande discussão é essa. Então, há a demonstração de que Deus conhece os eventos futuros, porque Ele mesmo, soberanamente, os conduz. E nós podemos ver isso em alguns livros. Eu vou pedir para vocês abrirem aí, porque a profecia bíblica, ela demonstra isso, ela mostra que Deus conhece os eventos futuros. Vamos ler aí, pedir para o Hugo ler para nós. Isaías 46, do 9 ao 11. Do 9 ao 11, Isaías 46. Os profetas narram isso. A Bíblia não nega que Deus conhece de antemão o futuro, tá? E aí que é o erro dos nossos irmãos arminianos e de todos os que creem que Deus elege baseado no seu conhecimento futuro. Porque eles vão para os profetas e dizem, está vendo? O profeta falava de uma coisa que ainda ia acontecer. Moisés está narrando algo que ainda vai acontecer lá com o povo quando está no Egito. Abraão está falando de coisas futuras. Davi está falando de um Cristo que ainda não veio. Então, são coisas que Deus está mostrando para eles o futuro que ainda vai acontecer. Então, nós não negamos que Deus conhece o futuro, que Deus tem o conhecimento futuro. Por quê? Porque acreditamos que Deus mesmo conduz o tempo, como o seminarista Lucas falou nesta manhã. Pode ler, Hugo, por favor? Tanto faz, pode ser que escolhe. Sim, então o profeta Isaías mostra, se for voltar no versículo 10, mostra que Deus tem todo o controle do tempo, tem todo o controle das ações humanas. Então, nós não negamos isso, que Deus conhece o futuro, que Deus ele conhece o tempo futuro. Por quê? Porque ele mesmo conduz isso, tá? Porém, a predestinação é muito mais do que Deus conhecer o futuro. E o apóstolo Paulo ele vai descrever essa redenção como um plano bem amarrado, no qual Deus de antemão conheceu, predestinou, chamou, justificou e, por fim, glorificou os crentes em Jesus, conforme a gente vai ler em Romanos. Eu vou pedir aqui para o Caio ler para nós, Romanos 29, 8, 29 ao 30. Isso mostra que nós não negamos o conhecimento futuro de Deus, tá? Porque somos acusados disso, de que nós cremos numa predestinação, em contrapartida eles creem na previsão, na presciência, previsão de Deus, ou antecipação de Deus do futuro, sendo que nós também cremos que Deus conhece o futuro, que Deus tem um controle disso tudo. E Romanos é bem claro quanto a isso. Pode ler. Sim, interessante, irmãos, é vocês saberem que na Bíblia, o termo conhecer, né, ele, por vezes, tem um significado diferente do que nós temos. Por exemplo, nós nos conhecemos, todos nós aqui nos conhecemos. E o que prova que nós nos conhecemos? Que nós sabemos o nome um do outro e sabemos aonde congregamos juntos. Né? Alguns aqui têm um conhecimento um pouco mais específico, tipo, eu sei onde a pessoa mora, eu sei quem é a família dessa pessoa. E alguns têm um conhecimento mais avançado ainda, né? Porque se relacionam um com o outro. Caso, por exemplo, o conhecimento da Vitória com o Caio é mais profundo do que o nosso, porque eles são namorados. Só que alguns aqui têm um conhecimento mais profundo ainda, o caso do Hugo e da Gabriela, que são casados. Então, o termo conhecer aqui, ele significa, ele dá referência a uma relação mais íntima, uma relação mais pessoal, de Deus, no caso, com o seu povo. Então, quando fala que Deus, aqueles que Deus de antemão conheceu,
fala de um relacionamento. Se você for pegar a genealogia lá, principalmente em Êxodo, está assim: e conheceu Abraão a Sara e teve Isaque. E Isaque conheceu a Rebeca e teve Jacó. Jacó, né? Tratou a linhagem. Então, sempre é isso. E conheceu fulana, fulana e gerou fulaninho, né? E conheceu Davi pega lá, Batseba e teve Salomão. Então, o termo conhecer é um termo de relacionamento, tá? Então, quando fala que Deus nos conheceu, é porque Deus tem um relacionamento conosco, um relacionamento de amor. Por isso, ele nos amou e, nos amando, nos predestinou, nos chamou, justificou e, por fim, nos glorificou. Tá? Então, esse termo é importante entendê-lo para que isso não fique como na ideia de somente de conhecimento, de eu sei, de saber, né? Eu conheço porque eu sei. Exemplo, você conhece aquela música legal do Purple? Aquela oração conheço. Você está dizendo de algo que você sabe. Você conhece algum game legal? Aí a Ingrid fala assim, conheço, tem uns games bacana. Hugo, você conhece uma nova nota musical? Conheço. Caio, você conhece uma bateria nova que lançou? Conheço. Então, são coisas que vocês sabem. Então, o termo conhecer aí, ele vai falar de sabedoria, de coisas adquiridas por uma experiência ou por saber daquilo que existe, ou daquela coisa cultural ou música. O de Deus, não, o de Deus é relacionamento. Tá? A palavra conhecer, o termo conhecer em Deus é relacionamento. Então, conhecer de antemão não significa tomar conhecimento das coisas futuras de alguém. Nesse termo aqui de Romanos, não significa tomar conhecimento, ou seja, ciência das decisões futuras de alguém. Deus não fez isso. Vou lá no futuro, vou conhecer o Samuel, vou lá no futuro e tomei conhecimento das decisões que o Samuel ia tomar, e nesse caso, então eu vou elegê-lo. Não, ele conhece todos igualmente. Antes de nós nascermos, antes de nós existirmos, Deus então se relaciona conosco. Ele nos conhece no sentido de se relacionar, nos ama. Mas ainda precisamos compreender mais sobre essa diferenciação. Então, para isso, vamos ler o texto de Efésios, do capítulo 1 de Efésios. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 3 até o versículo 14. É um texto bem conhecido nosso, aqui da igreja. Já falamos em PG e em pregações. Oi, Hugo. Uhum. Sim. Sim. Sim.
Sim, sim, sim. O problema disso é que esse ramo do cristianismo que prefere imaginar esta predestinação baseada na presciência de Deus, ou seja, o conhecimento futuro de Deus, eles fazem isso porque eles entendem que a predestinação soberana de Deus, ela implicaria ou seria um tipo de fatalismo em que tiraria a liberdade do ser humano, e nós já vimos isso, que isso é falácia, isso não tira a soberania de Deus, não implica que os seres humanos são suas marionetes, não significa. Ao contrário, nós temos uma liberdade que é real, né? Porém, ela não é o quê? Absoluta. Nós temos uma liberdade dada por Deus que é real. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Sou livre para entrar, sair, para trocar de roupa, para comer o que eu quero, escolher com quem eu quero ficar, com quem eu quero compartilhar a minha vida. Eu tenho essa liberdade, porém ela não é absoluta. Por quê? Porque a nossa liberdade está subordinada ao quê, meus irmãos? À nossa natureza. Entende como eles erram aí nessa questão? Eu não creio no que vocês presbiterianos dizem, nessa predestinação soberana, porque isso é fatalismo. Então eu sou uma marionete. Deus faz comigo o que Ele quer, né? Eu não tenho essa liberdade. Eu não tenho liberdade de tomar as minhas decisões. Então elas querem o quê? Querem o mais agradável, que é a predestinação por presciência, que dá a eles o quê? A liberdade, um livre arbítrio. Porém, não existe isso, porque todas as pessoas desse mundo, elas são subordinadas à sua natureza carnal. Elas não são livres nem quando elas acham que são. Nem quando elas acham que são. Por quê? Todos nós, absolutamente todos nós, tomamos decisões baseadas na nossa natureza, né? E de certo você já ouviu uma pessoa dizer assim: eu não consigo mudar, eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim. E ela está absolutamente certa, né? Ela nasceu assim, pecadora, vai permanecer assim pecadora e vai morrer assim pecadora se Cristo não intervir e mudar ela. Só Cristo pode mudar a natureza dela. Por isso que ela diz isso, e acertadamente. Ela é refém, ela está dizendo em outras palavras: eu não tenho liberdade, eu sou refém da minha natureza. É Cristo que muda a pessoa. Por isso que esse texto de Efésios capítulo 1 e capítulo 2 são fundamentais para entendermos isso. Olha o que diz o texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O 4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha que interessante. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em quem? Em Cristo, né, nele, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em amor nos predestinou para ele. Volta lá o 4. O 4, isso. Antes da fundação do mundo, agora o 5. Isso. Nos predestinou, em amor, agora sim o 5. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos escolheu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. Somente até o 14. Então, irmãos, a predestinação soberana, ela é bíblica. As pessoas, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, ela é bíblica. A pessoa pode escolher crer ou não. Ela pode
achar horrível, mas é bíblica. Não tem como negar que a predestinação soberana ela é bíblica. Ela está recheada nas escrituras de Gênesis até Apocalipse. Isso e essa não aceitação da soberania, da predestinação soberana de Deus, é porque o ser humano quer ser livre, como nós acabamos de comentar. Quando, na verdade, ele não percebe que ele é escravo da sua própria natureza, e ele não tem opção. Não tem opção. Então, Cristo, a predestinação, ela é um mérito exclusivamente de Deus em Cristo Jesus. Tá? E restringir a predestinação apenas ao exercício da presciência parece não ser muito útil para defender a liberdade humana. Né? Não é muito útil para defender a liberdade humana. Por quê? Aquilo que Deus sabe com antecedência, necessariamente terá de ocorrer. Terá de ocorrer por quê? Porque Deus não se engana e nem se arrepende, como está recheado na Bíblia. Então, a negação da predestinação soberana em prol da predestinação pela presciência, ela engana as pessoas que assim o creem, por quê? Elas acham que com isso não estão se submetendo à soberania de Deus, e aí elas usam termos, né? Não podemos ser marionetes, eu não posso crer nesse Deus fatalista dos presbiterianos. E elas acham que com isso são livres, quando na verdade não são livres, não há liberdade no ser humano. Alguns dizem assim, mas Adão e Eva teve livre-arbítrio? Teve livre-arbítrio no sentido de escolher coisas contrárias à sua natureza, mas o livre-arbítrio nunca disse que Adão e Eva podiam fazer o que quiserem, até mesmo contra a vontade de Deus. Não, tá? Isso não é bíblico, ninguém consegue agir contra a vontade de Deus. Não existe livre-arbítrio nesse sentido. Né? O livre-arbítrio de Adão e Eva era qual? Agir conforme a sua natureza. A natureza deles era santa e eles então optaram por pecar. Mas eles não podiam agir contra Deus. Se Deus determinou algo, nem mesmo a pureza da natureza de Adão e Eva iria contra a escolha de Deus. Tá? E aí existem perguntas mais teológicas que ficam para as academias, o porquê isso, e convido você a pesquisar mais sobre isso, você vai ver isso de forma muito clara e muito interessante, algumas coisas que lá estão, né, no Éden. No Éden tem muita coisa ali que você fica assim, mas por quê? Por que Deus permitiu isso? Por que isso está aqui? Né? Por que o homem tinha que ir no jardim adorar a Deus todo final de tarde? Era uma igreja, o Éden? Né? Por que toda a roupagem do tabernáculo lá em Levíticos, né, no período de Moisés, ela está caracterizada no Éden também? Né? Por que Adão é uma espécie de sacerdote? Né? Por que tudo isso num período em que o homem tem a sua natureza limpa, santa? São perguntas que nós devemos fazer e buscar o conhecimento disso. Tá? O foco nosso é outro aqui, em outra oportunidade nós até poderemos avançar mais no assunto. O interessante é que, por exemplo, no caso de Romanos 9, quando fala-se de Jacó e Esaú, é interessante que mesmo se ele tivesse escolhido Jacó porque anteviu que ele cresceria, e se ele não tivesse escolhido Esaú por prever que Esaú seria incrédulo, que liberdade ambos teriam de agir diferentemente? É interessante a gente perguntar isso. Vamos inverter os papéis. Então vamos ver. Não, Deus não escolheu Jacó soberanamente. Deus escolheu porque previu antecipadamente que Jacó creria, e não escolheu Esaú porque Esaú Deus previu que ele então seria incrédulo. A pergunta é, então por que ambos não agiram diferente quando cresceram? Né? Por quê? Qual a resposta que os defensores da presciência de Deus dariam para isso? Por que eles não creriam? Por que eles não mudaram os papéis? Por que Esaú continuou sendo quem era e Jacó realmente justificou a sua escolha? Por quê? Se ele conheceu as suas atitudes na eternidade, não poderiam mudá-las no decorrer da história. De qualquer forma, sabemos que ele os escolheu sem levar em conta o quê? As suas virtudes ou defeitos. Tá? Deus escolhe
escolhe Jacó, não pelas suas virtudes ou pelos seus defeitos, mas porque Deus quis escolher. E o texto de Romanos 9 é muito claro, né? O homem pode dizer como Deus deve fazer as coisas, somos nós que deveremos ditar o que Deus deve fazer. Que prepotência do homem, né? Dizer assim, Deus não pode escolher alguém sem que essa pessoa queira. Deus não pode simplesmente escolher um e rejeitar a outro, né? Eu fico pasmo quando eu ouço cristãos de outros ramos dizendo, outras ramificações dizendo isso. Deus não pode escolher quem ele quer, né? Aí eu respondo para um amigo meu, faz o seguinte, cria um mundo, cria uma galáxia, cria um cosmo, crie anjos, crie seres, né? Crie uma humanidade, e aí você vai poder falar por Deus. Você não é Deus. Você não é Deus, você não tem que dizer como Deus deve agir ou deixou de agir, né? As escrituras mostram como Deus age. E Deus age segundo o quê? As suas próprias escolhas. E as escolhas de Deus são boas, justas, retas e cheias de amor. Tá? Cheias de amor. Então, a questão é, Deus não poderia, então, se ele conheceu as atitudes de Esaú e Jacó, ele não poderia mudar essas atitudes no decorrer da história? Deus não poderia mudar? Né? Outra pergunta que nós deveríamos fazer. Deus foi lá no futuro e viu que Esaú seria um camarada totalmente averso à lei de Deus. A pergunta é, Deus não poderia mudar Esaú? Será que Deus não tem capacidade de mudar Esaú? Ou de mudar qualquer um que ele queira? Deus precisa ir no futuro, né? E ver quem é que vai crer ou não? Não fica meio ilógico, meio irracional? Deus precisar ir no futuro e ver qual de nós somos bons ou maus para poder, então, nos eleger? Se Deus é Deus e Deus é Deus de fato, ele não precisa ir no futuro, ele pode mudar-nos, pode esperar-nos nascer, pode esperar que nós venhamos a nascer e aí escolher. Vamos falar, eu vou mudar o coração desse fulano aqui, vou mudar, então eu quero que ele seja salvo, então vou mudar. Né? Ou então, vou esperar ele agir da maneira que ele... Se ele agir contrário à minha vontade, eu mudo ele. Deus não precisa ir no futuro nesse sentido. Então, faz mais sentido o que a Bíblia diz, que Deus lá na eternidade escolhe para si pessoas daquele monte caído, tá? Por causa do pecado. E os meios, estabelece os meios para que isso aconteça. Qual é? Arrependimento, conversão, justificação, santificação. Então, Deus escolhe os meios para que isso aconteça e escolhe o meio maior. Qual é o meio maior para uma pessoa ser salva? Crer em Jesus. Esse é o requisito maior, crer em Jesus. E como ela vai crer em Jesus? Sendo convencida do seu pecado, né? Se arrependendo, se convertendo, sendo justificada e então santificada. Então, são os meios que ele estabeleceu para que uma pessoa seja salva. Mas ele escolheu já aquela pessoa. Por isso que essas pessoas vão cumprir esses requisitos. Deus não precisa ir lá no futuro ver quem é que se salva ou não. E é isso que é interessante. Os pré-requisitos são impossíveis de se alcançar. Tá? E nós precisamos enxergar isso de um outro ângulo, e esse outro ângulo pelo qual devemos observar essa relação entre a presciência divina e a eleição de pecadores para a salvação. Um dos atributos mais proclamados do nosso Criador na Bíblia, qual é? A santidade. Tá? Você vai ver isso de monte no Antigo Testamento, por exemplo, né? Salmos, no livro dos profetas, no Apocalipse, está recheado, os anjos cantam, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, esse atributo de Deus, um dos mais proclamados, que é a santidade. Tá? Podemos dizer que a justiça é um aspecto prático da santidade essencial de Deus. Se a santidade ela é um dos atributos mais proclamados nas Escrituras, podemos logo dizer que a justiça é um aspecto prático da santidade essencial de Deus como um juiz santo de toda a terra. Por isso, sua lei e regra são perfeitas para todas as suas criaturas. Então, porque Deus é santo, como juiz, ele vai ser um juiz justo, um juiz perfeito,
para realizar o que ele quer, escolher quem ele quer, tomar as medidas necessárias que ele quer. E essa eleição que não tem candidatos, né, porque Deus elege quem ele quer, ela exige o quê? Exige uma perfeição de quem ele vai eleger. Por isso que ele elege e ele, então, cria os meios para que essa pessoa atinja esses requisitos, e aí sim ela pode, então, ela chegará, então, àquilo que Deus quer. Tá? Então, dentro desses requisitos que ela precisa, o próprio Deus faz com que ela alcance os requisitos necessários. Bom, em outras palavras, ninguém jamais será predestinado para a salvação se a base, né, para que essa salvação acontecesse fosse o conhecimento prévio de Deus. Mas todos serão salvos se a base para essa salvação for a predestinação de pecadores, tá? Encontrada na livre escolha de Deus. Ninguém vai ser salvo, irmãos, por questão de presciência, mas todos serão salvos dentro da livre escolha de Deus. Por quê? Se o aspecto, ou melhor, o meio para ser salvos é Deus conhecer o futuro e saber lá no futuro se nós atingimos ou não os requisitos, nós estamos com um problema sério, porque a nossa natureza é má. É má. E se Deus não pode interferir nisso, como pregam essas pessoas, ou esse ramo do cristianismo, nós estamos em maus lençóis. Porque a nossa tendência sempre é fazer o quê? Nos afastar de Deus. Sempre é pecar contra o Senhor. Sempre é fazer o quê? Buscar contrário à lei do Senhor. Haja vista que desde o começo do mundo, o homem vem rompendo a sua parte no pacto com Deus. O homem não foi fiel, não foi obediente ao pacto das obras. O homem é infiel no pacto da graça. E é por isso que o pacto feito com o homem, que exige obediência a Cristo, obediência restrita a Cristo, o pacto da graça, ele não depende do homem para ser cumprido. Vocês já estudaram sobre isso, o pacto da graça. Deus estabelece um pacto onde ele mesmo coloca as normas e as regras para se cumprir, onde ele coloca os requisitos e ele coloca, então, Cristo como mediador desse pacto, e não depende do ser humano realizar aquele pacto ou não, porque Cristo é a garantia daquele pacto. Tá? Então, o homem é incapaz de se salvar por si próprio. Ele não tem condições próprias. Por isso, então, as Escrituras nos ensinam sobre a predestinação de pecadores, que ela deve ser, e ela é feita somente pela livre escolha divina. Deus escolhe quem quer. Irmãos, isso, na minha visão, seria motivo suficiente para qualquer cristão se alegrar no Senhor. Porque, veja, que méritos eu tenho, que méritos nós temos para ser salvo? Éramos para ser condenados. O que nós merecíamos? A condenação eterna. E se somos salvos, aí você fala assim, mas espera, você está dizendo somos salvos? Como que eu sei que eu sou salvo? Efésios disse, quem é o penhor da salvação? O Espírito Santo. E é por isso que esses outros irmãos de outros ramos não entendem, porque para eles o Espírito Santo é um agente de poder. É uma força espiritual que vem sobre eles e dá a eles funções, ou dá a eles possibilidades de profetizar, de revelar, de prever, de falar em outros idiomas. Nós não, nós cremos que o Espírito Santo em nós, ele é a garantia da salvação. Está escrito nas Escrituras, Efésios 1:14. Ele é o penhor da nossa salvação. Penhor, você sabe o que é, né? Eu preciso que alguém me empreste R$100. Eu não tenho como pagar esses R$100 agora. Então, eu deixo o meu celular, que vale um pouco mais do que R$100, deixo lá com ele e falo, ó, você me empresta os R$100, e quando eu tiver os R$100 para te dar, eu venho e pego o meu celular com você. Isso é um penhor. Eu estou penhorando um patrimônio meu para depois resgatá-lo. Deus nos deu o seu Espírito Santo, colocou em nós como uma garantia de que nós seremos salvos. Então, se você tinha dúvida da salvação,
olhe e diga assim: o Espírito Santo mora em mim, eu sou templo do Espírito Santo. Isso é o sinal da garantia, é o sinal da salvação, é a garantia de salvação. Por isso, nós deveríamos nos alegrar então, porque estávamos destinados à condenação eterna. A nossa destinação era o inferno, era a condenação. Esse era o nosso caminho. Mas Deus, pelo seu infinito amor e dentro da sua livre escolha, ele nos tirou das trevas para a luz, da morte para a vida. Nos resgatou de uma viagem em que nós estávamos indo para a perdição eterna. Nós deveríamos nos alegrar nisso. Então, precisamos entender que a salvação ela é pela livre escolha de Deus. Deus escolhe quem quer. Ele escolhe-nos pela sua infinita misericórdia e pelo seu infinito amor. E é interessante que há também os cristãos que são mais empenhados em defender a liberdade humana. Eles defendem que nem predestinação e nem previsão. Tá? Uma outra linha. Eles defendem, então, que a liberdade humana jamais estiveram dispostos a declarar que Deus não teria realmente certeza do futuro. O ensino geral e consistente das Escrituras é que Deus tem o conhecimento completo do futuro, inclui cada detalhe das decisões dos homens. Talvez o exemplo aqui que a gente encontra mais marcante, seja a previsão de que o Messias nasceria em Belém, feita com antecedência 8 séculos, tá? E cujo cumprimento dependeu de inúmeras decisões de agentes livres, como, por exemplo, os imperadores, alguns imperadores, dentre eles César Augusto, Quirino, José, além do próprio ciclo gestacional de Maria. Então, houve meios que precisou acontecer, houve ações que precisaram acontecer para que o Messias prometido 8 séculos viesse ao mundo. Os servos fiéis do Senhor não tentam negar seu conhecimento soberano, apenas se maravilham e se humilham perante ele. Então, nós cremos sim que Deus ele conhece o futuro, como nós já explicamos aqui claramente. E o fato dele dizer hoje, como disse lá para o profeta, 8 séculos antes, que o Messias viria de Belém, né, e foi em Belém que Jesus nasceu, e criou todos os meios para isso, né? Usou imperadores, usou pessoas, usou o ventre de Maria, tudo isso aconteceu. Então, nós deveríamos nos maravilhar e se humilhar perante o Senhor e não negar o seu conhecimento soberano. Há uma outra linha também que crê que Deus não conhece o futuro, que Deus conhece o futuro, mas que Deus abre mão do seu conhecimento futuro e vai se revelando, o futuro vai se revelando para Deus ao passo que o futuro vai se revelando para nós. Isso é chamada teologia relacional, né? Ou, que para mim é teologia liberal, né? Faz parte da teologia liberal, mas chama-se teologia relacional. Deus vai conhecendo o futuro ao passo que eu e você vamos conhecendo o futuro, porque Deus faz isso por amor. Deus abre mão de conhecer o seu futuro por amor, né? Esse tipo de amor é complicado, né? Deus abre mão de conhecer o seu futuro simplesmente porque te ama. Meio esquisito. Então, o que nós entendemos nas Escrituras, meus irmãos, aí tem que ficar gravado para nós, é que respeitamos as posições teológicas, tá? Mas não concordamos, obviamente. Por quê? Por um simples detalhe que está em Efésios 2 aí. Como que um morto pode escolher alguma coisa? Como que um morto pode escolher alguma coisa? Vocês já foram a funeral, né? Nós todos aqui já fomos a funeral, e nenhum morto escolheu morto, tá? Ele escolheu alguma coisa antes. Que hino ia cantar? Qual seria o versículo que ia ler? Que roupa iam colocar nele? Imaginou? Se o morto está lá no caixão lá e fala assim, por gentileza, eu gostaria de ouvir o hino 277 do nosso cenário presbiteriano. Você sai correndo. De medo, né? Porque o morto não escolhe nada. Ou então o morto está no caixão e fala assim, olha, não gostei dessa roupa, esse terno está meio batido, dá para vocês colocar uma coisa mais atual em mim? O morto não escolhe. A partir do momento que ele morreu, ele está sujeito ao quê? A escolha de outros por ele. Então ele não tem capacidade de escolher.
E o que diz o texto sagrado? Primeiro, Gênesis 3,15, Gênesis 2, quando o Senhor vai falar com Adão e com Eva, né, Gênesis 2, Gênesis 3, toda a história da queda, o Senhor diz para eles, não, de tudo no jardim podem comer, somente do fruto do conhecimento do bem e do mal, não comam dele, porque no dia que vocês comerem dele, vocês certamente morrerão. Né? E eles comeram do fruto e morreram. E aí a teologia diz que são 3 mortes, né? A morte física, moral e espiritual. Eles tiveram ali naquele instante a morte moral, eles se viram nus e ficaram envergonhados porque estavam nus. Eles então tiveram a morte espiritual, se esconderam de Deus, fugiram de Deus. E por fim, passado o tempo, eles morreram fisicamente. Então, a morte, tá, ela entrou no mundo. Tá? E Efésios capítulo 2 diz isso também. Olha aí o versículo 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Então, vejam só, Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos. Mortos, então, não podem escolher, mas podem ser escolhidos. Então, Deus nos escolheu quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, nas nossas transgressões. Ele nos escolheu para si. Como vimos, então, muitos cristãos, aí, muitos ramos cristãos, confundem predestinação com presciência por considerar, de forma errada, obviamente, que assim perseveram ou negam, né? Escolher uma coisa nega a outra. Escolher a predestinação soberana elimina a liberdade humana. Mas há também aqueles, né, ou muitos, que tentam preservar a justiça divina. Eles entendem que a doutrina da predestinação apresenta um Deus injusto. E aí que muitos nos acusam de forma errada. Porque dizem assim, esses presbiterianos são fatalistas. Eles creem na dupla predestinação, que Deus escolheu pessoas para o céu e pessoas para o inferno. Né? E tem realmente muitos reformados que assim creem, que Deus escolheu pessoas para o inferno e pessoas para a salvação. A grande, ou a maior parte, a parte esmagadora dos teólogos reformados não creem nisso. Tá? Não creem nisso. Talvez uma nova onda neocalvinista, ou mais conservadora aí, conservadora não, mais neocalvinista. Eu não tenho um nome aqui que eu quero usar, mas o nome é feio, não quero usar esse nome que dá uma conotação de outra religião. Mas são aqueles mais fanáticos, eles creem realmente numa dupla predestinação, creem que Deus predestinou pessoas para o inferno, sim. Que Deus falou, eu vou salvar Jacó, vou levar ele para o céu e vou condenar Esaú para o inferno. Não. Quando o homem peca contra Deus, o homem escolhe o seu destino, o inferno. Então, nós aprendemos isso nos pactos, o pacto da graça e o pacto das obras. Se você não leu sobre isso, não aprendeu sobre isso, aconselho você pegar o breve catecismo, a confissão de fé de Westminster e lê-la sobre o pacto das obras e o pacto da graça. Adão nos representava de forma federal, Adão era o nosso representante. Quando Adão peca, toda a raça humana peca. Aí você fala assim, mas eu não tenho nada a ver com Adão, não fui eu que comi o fruto, eu não estava lá, eu não posso ser condenado, porque Adão e Eva escolheram isso. Ok, beleza, então você não pode ser salvo, porque Cristo é o nosso representante legal. Adão é o nosso representante, por isso toda a raça humana foi infectada com o pecado, mas Cristo também é o nosso representante. Por causa de Cristo, toda a humanidade é salva. Se você não aceita Adão ser o seu representante legal, né, você também não pode aceitar Cristo ser o seu representante. Então você está em maus lençóis. Eu nem sei o que isso chama-se. Eu nem sei como classificar isso. Então, se nós aceitamos que Cristo é o nosso representante, e por causa de Cristo, o antídoto contra o pecado veio sobre nós, então nós estamos livres do pecado por causa de Cristo. Por isso nós cantamos que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, por isso que cantamos que o sangue de Cristo nos lavou, por isso que nós, então,
cremos que Cristo em nós significa perdão de todos os nossos pecados e que ele pagou pelos nossos pecados, eu tenho que enxergar Adão como meu representante também. Ele pecou e eu pequei quando Adão pecou. Isso chama-se pecado imputado e pecado herdado. Nós herdamos as consequências do pecado de Adão e o pecado de Adão foi imputado em nós. Mas Cristo, sendo o segundo Adão, como diz Hebreus, né? Como diz as Escrituras, também veio sobre nós de forma legal, nos representando, trazendo a nós o quê? A libertação dessa condenação, desse pecado. Então, precisamos entender isso. Nós não cremos nessa dupla predestinação. Nós cremos na predestinação de pecadores condenados ao inferno por causa do seu pecado em Adão e Eva. Cristo dos mortos escolhe pessoas para ser salvas. Mas e aqueles, Samuel, que estão lá, que estavam lá, Cristo não podia ter escolhido todos? Podia. Mas por que não escolheu? Porque não quis. Nossa, que escândalo, que Deus mau. Não. Quem pecou? Foi Deus ou foi o homem? Quem violou o pacto? Foi Deus ou foi o homem? O homem. Então, o homem que pague pelo seu pecado. Se não, vou trazer isso para uma esfera social nossa. Vamos lá. Uma pessoa cometeu um crime. Você acha que ela deve ser absolvida pelo crime? Sim ou não? Não, mas por que não? Tadinho, vítima da sociedade. Roubou porque não tinha trabalho, não tinha o que fazer. Você ficaria feliz em ver a polícia ou a justiça libertar alguém que entrou na sua casa e saqueou sua casa, que fez mal para sua família? Nenhum de nós aceitaria isso aí. Por que a gente dentro da justiça social que nós vivemos, nós queremos que sejam punidos os transgressores? Por exemplo, ninguém em sã consciência absolveria um político corrupto, seja ele de que partido for. E nós nos indignamos muito com isso, não indignamos? Quando a gente olha para a televisão e vê aqueles políticos corruptos, lavadores de dinheiro, desviaram o dinheiro da saúde, deixaram muitas pessoas desempregadas, roubaram bilhões. A nossa indignação não é grande? E o que a gente diz? Cadeia para esse cara. Merece cadeia, merece ficar lá a vida inteira na cadeia. Por que não há perdão para eles? Por que nós não queremos perdoá-los? Porque eles são dignos de condenação. Eles violaram o pacto que eles fizeram com o povo de serem bons políticos. O ladrão violou a regra social de conviver em sociedade. Ele, então, transgrediu a lei. É digno de ser punido, preso. Quando o homem peca, o homem é digno de perecer eternamente. A justiça de Deus aplicada no homem deveria ser o quê? Condenação. Mas Deus aplica em nós o quê? A misericórdia. Naqueles que estão caídos rumo pós-queda, Deus aplica a justiça, condenação. Mas para nós que fomos chamados, Deus aplica a sua misericórdia. Misericórdia, Deus nos tira do nosso destino justo que merecíamos e nos coloca no destino que nós não merecíamos. Por isso, ao invés de nos revoltarmos contra aqueles que vão perecer, por que não nos alegrar se nós somos tirados desse abismo que nos levaria à morte eterna? Então, nós devemos, então, compreender isso, que não existe essa dupla predestinação, tá? E Deus, então, nos escolhe baseado na sua livre escolha e no seu amor. Tá? Então, a justiça de Deus é justa, é reta, e ela é misericordiosa para com aqueles com quem ele resolve salvar. E não há injustiça em Deus. Não há injustiça em Deus, há misericórdia. Tá? Isso é um equívoco. A predestinação divina, tá? E é importante entender ela dentro do contexto da depravação humana, porque aí eu vou conseguir entender por que Deus não salva todos. Né? Tem um livro do Dr. Martin Lloyd Jones, ele coloca lá que Cristo não morreu por todos, somente pelos eleitos. Um livro muito interessante, eu recomendo a leitura aí para você entender por que Cristo morreu só pelos eleitos, que vai dar aquela abordagem de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você fala, mas está lá, todo aquele que nele crê. Então é uma ação do homem. Mas embaixo tem o texto continua, né?
mas os que nele não creram já estão condenados. Todo aquele que nele não creu está condenado. Existe uma continuação ali. Tá? Existe uma continuação. Então, nós precisamos compreender. E quando nós olhamos para a história da Reforma, um dos episódios mais importantes que nós tivemos na Reforma Protestante, ou na Teologia Reformada, e foi o Sínodo das Igrejas Reformadas, na região da Holanda, que, especificamente na cidade de Dordrecht, entre 1618 e 1619, chegando quase a 1620, respondeu a um grupo de discípulos de Armínio. Foi lá na cidade de Dordrecht que foi uma resposta aos seguidores de Armínio, que eles questionavam a doutrina reformada, calvinista, né, chamada de calvinista, mas conhecida como doutrina reformada, e que originalmente pregava o quê? Pregava sobre a corrupção do homem, sobre a misericórdia de Deus. E esses homens que negavam isso e que pregavam isso foram chamados de remonstrantes, né? Remonstrantes. Isso é uma questão teológica, depois você pode ver isso em vários textos também. Esses remonstrantes, eles apresentaram um documento onde tratavam da corrupção humana, somente no seu 3º capítulo. O Sínodo, então, recusou essas teses de Armínio, ou esses erros, né, de Armínio, e suas calúnias. E por diversas vezes comparavam Armínio com Pelágio, chamando eles de semipelagianos, que era uma ofensa na época, viu? É como se chamar, sei lá, alguém hoje de algum crente sério hoje com um desses hereges. Tem por aí, você pode escolher qualquer um deles aí. Dizer, meu irmão, em vez de chamar você de pastor tal, fala, pastor fulano de tal. Você fala, tá me ofendendo, rapaz? Me respeita. Respeito, sou crente. Né? Então, pode escolher qualquer um desses aí. Como se comparar? No século XX, aqui, já no século XX, os cânones de Dort ganharam popularidade no mundo todo a partir daquele acrônimo que nós já estudamos aqui em PGs, em Escola Bíblica Dominical, a TULIP. Lembra? TULIP, né? Que em inglês lá vai falar sobre a depravação total, vai falar sobre todos os passos que os arminianos, então, tentaram confrontar a doutrina calvinista. Então, o primeiro ponto que eles tentavam negar era a total depravação, por isso TULIP, né? Total depravação, primeiro aí o T, total depravação. E havia, claro, uma necessidade lógica para isso. E a gente só vai conseguir compreender essa tese deles, de aceitar ou não a doutrina da predestinação, se a gente entender a queda. Se não há compreensão da queda, nós não conseguimos compreender, então, por que Deus escolhe as pessoas, por que Deus predestina baseado na sua livre escolha. Tá? Porque se não entender que a queda é o marco ali, é um ponto importante para entender que a partir dali o homem torna-se um ser morto espiritualmente, e não que ele ainda esteja parcialmente capaz de escolher alguma coisa, nós não vamos conseguir entender. Por isso, meus irmãos, é importante entendermos que não haveria nenhuma necessidade de que o Senhor predestinasse algumas pessoas para a salvação se todos os seres humanos, tá, pudessem se libertar sozinhos das amarras mortais do pecado pelo seu próprio empenho. Então, não precisaria que o Senhor predestinasse alguém se qualquer um de nós tivesse capacidade para se libertar dos seus pecados. Aliás, digo até mais, nem precisaria Cristo morrer na cruz, se eu pudesse me libertar do meu pecado sozinho. A prova disso, meus irmãos, a prova cabal disso, chega para qualquer pecador do mundo, alcoólatra, um drogado, uma pessoa que vive na prostituição, e fala para ela, deixe hoje de fazer isso. A resposta mais comum é, eu não consigo. Mas por que não consegue? Usa o seu livre-arbítrio, tenha força de vontade. Ela vai dizer, eu não consigo. Vários testemunhos de pessoas desses ramos ou de outros vai ser quase o mesmo. Eles vão confessar, já tentei, já fui em clínicas, já busquei psicólogos, psiquiatras, já fui em várias igrejas,
Já tentei, mas eu não consigo me libertar. Por quê? Porque é só Cristo que liberta. É só Cristo que liberta. Então, e essas pessoas, e muitas pessoas, meus irmãos, por mais duro que seja isso, e aqui sem medo de ser feliz, né? Por mais duro que seja, muitas pessoas que vivem nessa situação permanecerão assim até o fim. Porque talvez elas não foram predestinadas por Deus para a salvação. E possivelmente elas permanecerão assim, porque elas estão nas trevas ainda. Notem, eu não estou colocando quem é salvo e quem não é, porque eu não tenho capacidade para isso, e nenhum de nós temos para dizer quem é salvo e quem não é. Mas o que eu estou dizendo é que, biblicamente, teologicamente, as escrituras nos dizem, a teologia nos atesta, aquilo que a Bíblia diz, é que nem todos serão salvos. Muitos permanecerão como estão, em trevas. Porque se não fosse assim, Cristo não diria: muitos serão chamados, porém poucos os escolhidos. Então, não haveria necessidade de uma predestinação soberana se o ser humano pudesse se libertar sozinho do seu estado de pecado. Então, a predestinação de Deus, a predestinação soberana, é para o nosso próprio bem, é para o nosso próprio benefício. A predestinação, ela causa polêmica nos meios cristãos, mas o motivo dessa polêmica é o desconhecimento generalizado acerca das Escrituras. Se você conversar com esses irmãos que defendem, que negam a predestinação soberana, eles têm um desconhecimento brutal do que é a predestinação. Eles vão complicar o meio de campo, vão fazer ilações, vão apresentar algumas narrativas, mas não vão explicar de fato o que é. Mesmo os grandes teólogos arminianos, eu reconheço que tem muita gente boa, né, defendendo a teologia arminiana. Mesmo eles, meus irmãos, eles vão se enrolar quando fala da questão da presciência, né? Eu me lembro de um debate entre um bom teólogo arminiano e um bom teólogo calvinista, onde esse teólogo arminiano defendia, mas foi Deus que colocou o futuro lá, então a presciência nos mostra isso, tal. E o final foi: quem colocou o futuro lá para que Deus pudesse conhecer o futuro? Não há resposta para isso. Não há resposta para um arminiano defender quem colocou o futuro lá. Para Deus conhecer o futuro, para Deus saber se eu ou você respondemos a fé lá no futuro, alguém precisou colocar o futuro. Então é melhor eu entender que Deus, ele é o Senhor do tempo, em que ele, presente, passado e futuro, como o irmão Hugo bem colocou e especificado na pregação pelo seminarista Lucas, Deus é atemporal, passado, presente e futuro para Deus é o mesmo. Deus não está dentro do nosso tempo, por isso que Deus não envelhece, por isso que Deus não se cansa. Então, o tempo é para nós. Por isso que não há lógica em dizer que Deus vai consultar o futuro. Se ele colocou o futuro lá, ele é o Senhor do tempo. O que para nós é futuro, para Deus é um tempo contínuo, sem presente, passado e futuro. Então, ele elege baseado na sua própria escolha. Qual é a escolha de Deus para nos escolher? Escolher Deus para nos escolher, redundância, né? Qual é o mérito, ou qual é o requisito que Deus usa para nos escolher? Ficou melhor. Qual o requisito que Deus usa? O seu amor por nós. Por isso, esses irmãos então fazem confusão por um desconhecimento escriturístico acerca da predestinação. E o mais triste ainda, irmãos, é constatar que muitos membros de igrejas reformadas também ignoram os detalhes dessa doutrina, a importância dessa doutrina, a fundamentação bíblica dessa doutrina e a beleza dessa doutrina. É muito triste quando um presbiteriano não consegue explicar, não consegue entender, não consegue se vislumbrar diante da doutrina da predestinação na Bíblia. E ele acaba flertando com os ramos pentecostais, neopentecostais, recheados de teologia arminiana. É impressionante quando eu vejo cristãos presbiterianos crendo num arrebatamento secreto, crendo, por exemplo, em doutrinas
vendo o filme, falando assim, nossa, aquela novela está maravilhosa, porque eu vi lá que Cristo vai assim, assim, assim. Não é nossa fé, não é nossa doutrina, não é a doutrina bíblica. Isso é fake news. Está te enganando, cuidado. A doutrina da predestinação bíblica, ela é bela, é recheada de beleza, porque ela enaltece o amor de Deus por nós. Ela mostra como Deus nos escolheu sem méritos nossos, nenhum mérito nosso. Deus nos escolheu no seu amor. E isso, irmãos, olha que lindo que é a beleza da predestinação, porque ela acaba nos trazendo para a nossa vida cotidiana. Por que nós escolhemos se relacionar com uma pessoa? Porque ela é bonita? A beleza passa, não é? Porque ela é legal? Nem todo dia ela é legal. O Hugo sabe, né, Hugo? Nem todo dia é legal, né, Caio? Né, Vitor? Nem todo dia a pessoa é legal. Tem dia que a pessoa é chata, terrível, né, São Antônio? Os casados aí sabem como que é, né? Triste. Então não é por isso. Ah, mas porque a pessoa tem méritos? Nenhum mérito. Quando você olha assim, não há méritos. Por mais que ela tenha qualidades, você escolhe casar com alguém ou se relacionar com alguém por amor. Não tem outra palavra. Por amor. Você ama aquela pessoa independente do que ela é, independente do que ela faz, independente do que ela representa, independente das ações dela. Você ama porque você a ama. Porque você a amou. Este amor que nós temos um pelos outros, amor de homem por mulher, de mulher por homem, ele é um espelho do amor de Deus por nós. Deus não nos escolheu pelos nossos méritos, porque nós não temos nenhum mérito. Nós somos os piores seres que há. Nós não temos nada, nada. Nós cantamos, né, repetidamente, né, várias canções do nosso inário, canções fora do inário, que exemplificam isso baseado nas Escrituras. Que mesmo sendo quem nós somos, Deus olha para nós e nos ama. Por isso, a predestinação é para ser louvada, meu amor, meus irmãos. O amor de Deus é para ser enaltecido por nós. E dizer assim, poxa, eu fui predestinado à salvação porque Deus me amou antes de eu nascer. Isso é uma maravilha. Então, não significa que Deus preveu decisões futuras nossas, mas que Deus nos amou, que ele nos escolheu pelo seu próprio amor e baseado na sua livre escolha. Com isso, uma aplicação rápida para nós. Como nós enxergamos então a doutrina da predestinação no nosso dia a dia? Como nós vislumbramos isso no nosso dia a dia? Como que nós podemos viver a nossa vida cotidiana, nos nossos relacionamentos, nos nossos afazeres, nos nossos ciclos, né, de vida? Como nós podemos enxergar isso, a doutrina da predestinação nos conduzindo nessa vida? É uma maneira que nós temos de glorificar a Deus, de enxergar como Deus nos ama. E cada vez mais que nós assim enxergamos, cada vez mais enxergaremos também o amor soberano de Deus por nós. Se não há isso, nós devemos então fazer o quê? Refletir na doutrina bíblica da predestinação, nos arrepender e corrigir qualquer tendência pecaminosa que há em nós, baseada em outras teologias que nós flertamos. Se nós cremos que Deus predestinou toda a eternidade para si mesmo, louvemos a Deus de todo o coração e na sua graça maravilhosa. Isso aí, meus irmãos. Perguntas, dúvidas, sugestões ou algum comentário, está aberto aí. Diga, Hugo. Gustavo, se tiver algum aí, passa para a gente, tá? Não sei se não está ao vivo não, né? Tá, beleza. Então.
Sim, sim. Perfeito. Sim, perfeito. Isso nós chamamos, Hugo, só cortando rapidinho, depois você conclui. Por isso que nós não cremos nessa presciência ou nessa antecipação de coisas futuras, porque isso é chamado de sinergismo. O que é o sinergismo? O homem participa com Deus na salvação. Nós somos monergísticos, né? Nós cremos no monergismo. Deus age sozinho. Aqueles a quem ele escolheu, ele predestinou, ele chamou, ele justificou, ele, tudo ele. Então, isso é monergismo. Nós cremos que Deus, ele começa a obra, ele aperfeiçoa e ele termina a obra em nós do começo ao fim. Não somos sinergísticas, não cremos no sinergismo, que participamos. Quando é essa defesa de que Deus vai lá no futuro e vê as ações do Carlinhos, então, realmente, perfeito sua análise. O mérito é do Carlinhos, porque ele respondeu à fé, porque ele aceitou Jesus, esse termo, né, que usa-se na igreja evangélica, aceitar Jesus, porque ele fez alguma coisa, ele percebeu que ele estava errado, né? E muitos hinos a gente cantava assim, né? Muitos hinos até o século XVII eram todos hinos que mostravam o mérito humano. Por isso que houve uma reforma nos hinos também, né? Quem estuda música sabe, houve uma reforma nos hinos que passou-se a cantar o quê? A glória de Deus, os méritos de Cristo e não do ser humano, né? Por isso que realmente você tem a razão na sua análise. Sim, nesse sentido de predestinar, né? Deus. Uhum, sim, 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 sim. Deus abençoa a tua escolha, se a sua escolha for baseada naquilo que a fé em Deus te conduz. Por exemplo, por que todas as nossas escolhas elas são escolhas abençoadas por Deus? Porque nós vivemos dentro da vontade de Deus. Então, por exemplo, quando você coloca um nome, você vai escolher o nome da sua filha, escolher o nome da sua filha, o nome que ela é hoje. Você certamente orou a Deus, você certamente não, estou falando assim, no sentido assim, a gente ora a Deus quando a gente vai fazer alguma coisa, então a gente fala assim, não, eu quero colocar esse nome, então, não que você parou naquele momento e falou, Senhor, eu quero, não, fala oração de um estilo de vida, né? Desde quando você conheceu a Gabi, vocês, então, conduziram a vida de vocês dentro de um escopo da vontade de Deus, sempre. Sim, existe a pré-ordenação, né? Essa é uma outra questão. Deus pré-ordena. Então, existem duas coisas para a gente entender aqui. Existe a vontade total de Deus, Deus escolhe a vontade dele. Por exemplo, nós vemos no livro de Gênesis que Deus escolheu, sim, Raquel para Jacó. Ou, desculpa, Rebeca para Isaac. Deus escolheu Rebeca para Isaac. Está lá, o texto não tem como negar isso. Está escrito também que alguns nomes de crianças foi Deus quem revelou. Olha, essa criança vai se chamar tal. Né? Deus, então, deu ao profeta, né, o dom falou com o profeta o nome que aquela criança se chamar, porque havia questões ali mais profundas, não é o caso hoje. Tá? Ah, as nossas escolhas são escolhas livres, nós escolhemos elas. Porém, eu entendo que mesmo a nossa escolha sendo livre, Hugo, ela passa pelo crivo de Deus por causa da nossa conduta cristã. Vou colocar um exemplo. Ninguém colocaria o nome de uma criança, por exemplo, de Adolf Hitler, por exemplo. Ninguém hoje colocaria, nenhum cristão colocaria. Uma pessoa mundana talvez coloque. De certo, tem alguém que chama-se Adolf Hitler por aí.
acho que até é proibido hoje, mas a pessoa dá um jeitinho lá de colocar, né? Adolf, Saddam, alguma coisa assim. Porque nós temos valores, os nossos valores cristãos, né, são moldados por aquilo que Deus é para nós. Então, nós entendemos a bondade, misericórdia, entendemos a justiça de Deus, entendemos toda a teologia bíblica. Então, por causa disso, as nossas escolhas vão ser baseadas nas Escrituras. Eu vou dar um exemplo claro. Quando um homem escolhe uma mulher, um homem cristão escolhe uma mulher cristã, ou uma mulher, o primeiro requisito é o quanto cristão essa pessoa é. Isso é teologia. Ela está escolhendo uma pessoa crente. E aí ele vai amplificando os seus requisitos. Além de cristã, tem que ser assídua na igreja. Além de cristã e assídua na igreja, tem que amar a Cristo. Né? Além de ser cristã, assídua à igreja, amar a Cristo, ela deve ser o quê? Uma pessoa santa. Então, são escolhas que a gente faz. Nenhum cristão, e até porque teriam problemas eclesiológicos, né? Nenhum homem cristão, uma mulher cristã, vai lá escolher lá fora, na balada, uma pessoa. Por que a gente não escolhe nenhuma pessoa na balada? Porque está fora do nosso pensamento teológico bíblico-teológico. Está fora. Então, de certo caso, de certa forma, melhor dizendo, a nossa escolha livre, ela tem um crivo, e também uma vontade que não é total nossa, mas a vontade de Deus. Então, eu entendo que a escolha de alguém, ou de um nome de uma criança, ela é nossa vontade somada à vontade de Deus. Eu não faço nada fora da vontade de Deus. Porém, é uma escolha minha. Está dando para entender? Sim, 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 sim. Amém, né? Amém, né? Esperamos isso, né? Só um minutinho. Sim, sim, sim. Sim, é um somado. Só livre-arbítrio não, tá? Mas o restante sim. Só livre-arbítrio não. É livre escolha, tá? É uma modo da gente falar, a gente acostuma falando, mas é livre escolha. Deus pré-ordena. É diferente. É pré-ordenação. Deus ordena. Deixa eu passar esse caminhão. Peraí. Mas hoje está difícil, hein? Dá um jeito lá, seu Antônio, isso aí. Uhum. Então,
a gente está entrando em graça comum e graça especial. Então, saímos de predestinação para entrar em graça comum e graça especial. Deus dá a todos, por exemplo, Deus dá a todo mundo família. O cara pode ser o pior das espécies que for, ele tem uma família. Sim, sim, sim. Mas assim, ó, sim. Sim, 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 sim. Não, eu concordo com você, eu concordo com você. Sim, sim. Não, não, não seria outra pessoa, seria essa pessoa. Eu concordo com isso. O que eu digo é assim, o que eu concordo assim, Deus, deixa eu só concluir aqui, Deus, ele preordena os caminhos, ele ordena os caminhos em que você e a pessoa vão se encontrar. Todas as escolhas, Hugo, toda, no fim, o fim de tudo é Deus quis. O fim de tudo é Deus quis. Qualquer coisa, boa ou má, Deus quis que acontecesse. Nesse meio termo, existe também o quê? A nossa liberdade, nós somos seres livres para escolher ou não. Só que a nossa escolha, ela não está condicionada por uma espécie de livre-arbítrio defendido lá pelo outro ramo evangélico. Não. A nossa escolha, ela é baseada dentro de uma escolha pré-estabelecida por Deus. Então, com quem eu vou me casar, de certa forma, está estabelecido por Deus. Então, por isso que a gente tem dificuldade de entender isso por causa justamente do livre-arbítrio, defendido aí pelo um ramo. Por outro lado, também o que a Rosa falou faz sentido. Na Bíblia, Deus coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que viva. Então, Deus mostra para você os caminhos ruins que você não deve escolher. As coisas ruins, ó, não escolha isso aqui. Se você escolher isso aqui, você vai perecer. Se você não andar por esse caminho, a morte vai te pegar. Se você comer do fruto, você vai morrer. Tá? Então, Deus, ele também nos alerta sobre os perigos para que nós não façamos isso. Mas, de certa forma, temos a liberdade de escolher até mesmo com quem não nos casar. Tá? Mas, no fim de tudo, a teologia reformada diz, Deus é soberano. E é por isso que esses irmãos, os ramos, não preferem acreditar na presciência de Deus ou no livre-arbítrio, porque é, crer na predestinação soberana, para eles, soa como uma agressão de uma não liberdade nossa. Você entendeu? Isso muito claro isso na teologia luterana, no livro de Lutero, Escravos, porém livres, ou Nascidos Escravos também, que é muito bom. Tem Escravos, porém livres e Nascidos Escravos, muito bom, onde ele vai falar sobre isso e é de forma muito clara. Fala, Gustavo. Era só um concluído do Hugo? Era a conclusão do Hugo? Tá bom, então. Então tá bom. Tá bom, então. Fala em off, então. É isso aí, meus irmãos. Mais alguma para a gente encerrar? É um tema polêmico, no sentido de que não há uma concordância entre os cristãos. Eu não tenho a pretensão de ter esgotado o assunto, né? Não tenho a pretensão de ser o senhor da razão sobre o tema. Nós temos aí os nossos pastores que discutem isso há tanto tempo. Né? O reverendo Augusto tem um vídeo dele que ele diz que ele dá palestra, ele diz assim, eu estou estudando isso há 40 anos e ainda não tenho convicções plenas disso, né? Não cheguei a uma conclusão sobre essas duas linhas que andam juntas, né? Então, não tenho pretensão de achar que eu sou o dominador do assunto, porque são assuntos discutidos há muitos e muitos anos. E nós temos que nos confortar com o que está nas Escrituras. Sim, sim. Nos confortamos com
a soberania de Deus. Para nós basta isso, tá bom? Porque, irmãos, nem tudo nós entenderemos, né? Tem um trecho, acho que é Deuteronômio 32, as coisas 28, 28? 28. Para 32 não existe, é 28, é verdade. Diz que o quê? Que as coisas reveladas são a nós. E as coisas ocultas ou encobertas? Não adianta, a gente pertence a Deus, nós não vamos conseguir entender tudo. Por isso, a teologia reformada ela é confortadora, porque ela diz, confia em Deus, confia na soberania de Deus, a escolha de Deus sempre é melhor para nós, de salvação ou de coisas temporais em que nós vamos viver. Amém? Vamos orar ao Senhor? Deus Santo, é muito bom e agradável aprender da Tua palavra, é muito bom e agradável viver por ela, ser conduzido por ela, e ela nos conduz a glorificar o Teu nome e a confiar plenamente na soberania do nosso Deus Pai. Te louvamos por esta manhã tão prazerosa, Senhor, em que, para muitos que estiveram presentes no culto, agora na EBD, nos nossos canais digitais transmitido ao vivo, ou mesmo por essa gravação, ou para outros que nos verão futuramente, talvez neste momento muitos corações estejam angustiados, tristes, sem esperança de vida, e até mesmo confusos quanto à sua caminhada nessa terra. E somos assim, Pai, porque somos falíveis, somos temporais, vivemos um dia de cada vez. E para nós, Pai, a solução para curar o nosso coração, a nossa alma, curar os nossos anseios, é confiar no Senhor. Falamos isso, Pai, como seres humanos limitados que somos. Muitas vezes, a noite parece não acabar, o dia parece não terminar, e as cargas dessa vida parece que vão nos sufocar. Como expressou o cantor num belíssimo hino dizendo, se as ondas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vá. Em muitas ocasiões precisamos disso, Senhor. Ou melhor, em todas as situações da vida precisamos disso. Confiar na soberania do Senhor nosso Deus. Nos ajude, Senhor, a enxergar na predestinação soberana o teu amor, a tua graça e misericórdia, a tua justiça plena, reta e justa, e enxergar, Pai, que o nosso destino nessa estação rodoviária ou de agência de turismo era a perdição eterna. Mas o Senhor, como um bom Pai, como um Deus amoroso, trocou a nossa passagem e agora o nosso destino não é mais a perdição, mas é o céu, para vivermos contigo eternamente e por toda a eternidade celebrar ao teu ato de amor, Senhor, a tua grandiosidade em nos resgatar da morte para a vida. Dai-nos um restante de dia, Senhor, abençoado com as nossas famílias e nos ajude a continuar cultuando a Ti, Senhor, até o dia que o Senhor vier nos buscar para junto de Si. Assim louvamos, exaltamos o Teu nome, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.